Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agiliza. E aqui você conhece pessoas, claro que muito agilizadas e inspiradoras, que vão compartilhar com você a história dela e a trajetória para que a sua vida seja cada vez mais agilizada. E hoje eu estou aqui com uma convidada mais do que especial. Ela é professora de inglês, só que ela não é qualquer professora de inglês. Ela é especialista em inglês de alto nível, inglês avançado, inglês para certificações internacionais, para professores e profissionais, pessoas que precisam do inglês, mas não é qualquer inglês, é inglês alto nível. Débora Desotti, seja muito bem-vinda ao podcast Agiliza. Obrigada, Cami. Que prazer estar aqui com você. Estou muito feliz. Que massa, que bom. E olha, eu quero que você comece se apresentando, falando um pouquinho de você, da onde que começou a tua história, da onde que você inventou de ser professora de inglês, sempre quis, começou fazendo outra coisa, da onde que surgiu essa história? Então, eu sou do interior de São Paulo e eu me lembro até hoje que meu primeiro contato com inglês, gente, sou de 1980, tá? Se alguém... Globo de Ouro, alguém assistia. A primeira música em inglês que eu ouvi... eu lembro até hoje, gente, era Paulo Ricardo cantando London, London. Eu devia ter uns 5 anos. Eu tinha esse disco. Ash, por acaso. E aí eu lembro que eu achei a música tão linda. Eu tinha 5 aninhos e eu comecei a imitar os sons. E nesse momento, a minha mãe olhou pra mim e fez assim, nossa, que linda! Eu fechei aquele momento, eu fiquei toda vermelha de vergonha. E aquilo foi assim, ficou na minha cabeça, mas passou. E aí, sempre foi música. Eu sempre amei música, eu sempre gostei muito de música. Então, eu lembro que na escola eu escutava os rocks que eu gostava de ouvir e eu queria cantar. E eu não sabia o que estava falando. Então, eu tinha que pegar o dicionário, pegar a letra e tentar encaixar o som. E aí, eu fui Uma época aprender. pré-Google, né, amiga? Pois é, pré-histórica, vamos dizer, né, meu bem? Que quando perguntam como é que você sabe ler o símbolo fonético? Ai, como é que você fazia? Se era a única opção que você tinha. Então, foi bem assim. E aí, fui aprendendo, mas nunca pensei em ser professora de inglês. Não era, assim, nunca imaginei. Fiz biomedicina, entrei na faculdade de biomedicina. Comecei a estudar inglês porque eu falei pra minha mãe, mãe, eu preciso estudar inglês. Dela assim, por quê? Eu falei, porque eu preciso fazer o meu TCC, e meu TCC é em genética, tudo é em inglês, eu preciso ir pra escola de inglês. Mentira, eu já sabia. Foi, mãe, desculpa, eu te amo. Foi caô, só pra ela me matricular logo no curso de inglês. E aí, comecei a estudar, e comecei a trabalhar, enfim. E depois troquei de escola, minha mãe falou assim, você vai fazer teste de nível nessa escola, vão te convidar pra dar aula. Aí eu falei assim, mãe, vamos convidar para dar aula, mãe. Eu tô indo lá para ser aluna, não para ser professora. Ela falou, escuta o que eu tô te falando. Depois, na hora que você voltar, você me Boca conta. de mãe, né? Guess what, né? O que será que aconteceu? A hora que eu tava lá na entrevista, o entrevistador, você não quer dar aula de inglês? Eu, mãe, cadê a câmera, né? Você conhece minha mãe, né? Você é amigo da minha mãe. É pegadinho isso aqui. Aí eu, não, tô aqui para aprender, imagina, nunca dei aula. Mas você fala muito bem, você leva jeito, pensa nisso. Ah, tá bom, obrigada. Vou pensar. E saí, fui pro meu estágio, continuar trabalhando na minha área, que trabalhei por 3 meses só. Uma longa carreira como uma biomédica. trajetória como biomédica incrível, solitária no laboratório. E aí... E no laboratório trabalhando com coisas lindas, né? Que você comentou com a gente. Só felicidades. Eu reclamava, porque eu sou resiliente, sabe? Fazia, né? Mas não tinha, assim, esse bate-papo, essa coisa, né? E aí, saí do estágio. E aí ficaram sabendo, cidade pequena, rumor has it, né? Ligaram pra mim, Débora, eu tô sabendo que você não tá trabalhando. Você não quer vir dar aula? Estamos precisando de professor. Puxa vida, tô sem trabalho. Quero trabalhar. Gosto de inglês. Bora lá, vamos ver no que dá. Fui, fiz a prova, passei na prova e comecei a dar aula. Nunca mais voltei atrás. Nunca mais. Fui chamada para trabalhar como biomédica depois, e aí eu falava assim, ai mãe, mas sabe, lá na escola, assim, todo mundo sorridente, cheiroso, feliz, ninguém tá doente, tá todo mundo bem, e é o que eu gosto de fazer. Então, ela assim, ai, super apoio, vá. E foi aí que eu decidi, efetivamente, trabalhar como professora de inglês. E aí que entra a questão da certificação internacional também, porque meu diploma dizia o quê? Biomédica. Ah, Né? tem isso, tem isso. E eu acho que ainda assim, ainda tem uma coisa muito legal que você comentou, Debs, que
Poxa, se foi trabalhar numa escola que todo mundo é legal, todo mundo tá sorridente, feliz, né, é cheiroso e tudo. E realmente o ambiente de uma escola de idiomas é muito gostoso. É muito legal. É um espaço, eu acho que de todas as formas que a gente tem de ser professor, talvez o ambiente menos tóxico, menos pesado, né, menos desafiador que a gente pode ter, porque, poxa, é um novo idioma, é uma coisa que te abre horizontes, então tende a ser, claro, né, com todas as exceções e situações que podem existir, tende a ser um lugar muito legal de trabalhar, né? E eu acho que como você, a gente estava conversando um pouquinho antes, a minha experiência nas escolas foi muito gostosa, foi muito bom. Você também teve uma Foi uma experiência boa, né? delícia. Eu ia trabalhar se tivesse que ir de domingo, eu ia de domingo encher bexiga, a gente ia encher bexiga, e sentar no chão e tinha passar a noite na escola com as crianças, a gente passava a noite na escola com as crianças, então era muito gostoso, assim, Uhum. e foi enriquecedor demais. E traz essa leveza, né? Talvez assim, por ser um ensino. Era um ensino extra, né? Fora da Uhum. escola. Então, era aquela 1 horinha ali, a criança ia lá, criança, adulto, mas a gente tinha essa possibilidade de trazer coisas novas. Então, exercitar a criatividade também. Então, foi, assim, riquíssimo. Eu sempre dizia, não, eu não quero ser professora, porque a gente tem a ideia do professor sofrido, né? Do Uhum. professor Uhum. maltratado, mal pago e tudo aquilo. E aí, quando eu me vi, não que eu era bem paga como professora, mas pelo menos eu estava feliz. Né? Eu estava feliz. E foi assim, e foi muito bom. E eu aprendi Uhum. demais. Então, eu vi exatamente isso. Não era sofrido, era muito bom. Uhum. E essa contribuição que a gente tem com a vida das pessoas. Foi aí que eu entendi. Quando eu Sim. peguei alunos meus que começaram no básico e, de repente, chegou no avançado e me escreveu uma redação, assim, de uma Uau. página. E eu Uau. lembro que eu comecei a chorar. Ela olhou pra mim e falou, eu tô tão orgulhosa de você. Ai, que lindo! Eu falei, eu tô tão É orgulhosa. muito Tipo, é gostoso. isso. É isso. Pra mim, Uhum. é isso que faz meu coração bater. Sim. Então, aí que eu me apaixonei. Quer dizer, claro que não foi aí. Já tinha me apaixonado há muitos anos. Uhum. Mas eu nunca olhei pra trás. Eu digo, gente, meu diploma é de biomédica. Mas meu coração é de professora. Sim. E ainda a gente comenta, né, de um período que trabalhar online não era comum e nem uma Não. realidade, né? Trabalhar online, ser professor digital, ter cursos digitais ou trabalhar com aulas particulares online é uma realidade comum há muito pouco tempo. É. E para muitas pessoas foi pós-pandemia, porque antes da pandemia ninguém nem queria muito, ou falava, claro que tinham pessoas. Então, quando a gente conta que trabalhou num lugar legal, que era gostoso, era meio que a opção que tinha também, né? Tinha muito o que outro fazer. Não tinha, não tinha, era por aí mesmo. É como você disse, existiam, né? Existiam pessoas que já faziam, mas era tudo Uhum. muito novidade. Eu lembro que eu recebia muitas propostas da plataforma, acho que era da Future Learn, não sei se. Uhum, Mas eu sim. recebi assim: vem aprender a dar aula online, é o futuro da educação. E eu falava assim: não preciso, não. Eu vou ficar onde eu tô mesmo, eu tô feliz, eu gosto do que eu faço. Eu era coordenadora pedagógica na época, então já tinha, né, Uhum. galgado aí uma posição legal. Não vou me dedicar a isso porque eu não preciso fazer isso. Não vou, eu Uhum. não me vejo dando aula online. Olha só! Tcharam! Olha como a gente morde a língua, né, minha A gente? pandemia veio, putz, se eu tivesse feito isso 6 meses atrás, Teria sofrido um teria sido tequinho mais menos, fácil. né? Mas veio a Débora biomédica para trabalhar com inglês e para trabalhar. E a gente sabe que quando a gente resolve encarar uma carreira, a gente precisa mudar os nossos estudos para aquela carreira. E aí entraram as certificações internacionais na tua vida. Como que elas começaram a entrar na tua vida ao ponto de você ser uma pessoa referência para isso? Quem quer uma certificação internacional para o inglês busca você. Como que aconteceu toda essa história? Foram várias pequenas coisas, então, como eu sempre gostei muito de inglês, eu sempre ia muito bem, né? Me destacava, assim, porque, enfim, eu gostava muito, eu estava envolta nesse universo o tempo todo. E alguns professores, mesmo quando eu era aluna, falaram assim: você devia prestar a prova de Cambridge. Daí eu, de quem? Oi, De quem que é Cambridge. esse? O FC. FC é o quê? Não, é uma prova para professora. Para professora, então não é para mim. Não, mas você vai muito bem, você deveria prestar. Não, mas eu não sou professora, eu estou estudando biomedicina, então, né? Beleza. E aí passou, mas quando eu descobri que era com isso que eu queria trabalhar, eu cheguei naquele ponto assim, eu tinha acabado de terminar a graduação, então eu terminei em 2020 e em 2020,
2002 e foi em 2003 que eu comecei a dar aula, logo em seguida. E eu pensei, eu não quero entrar na faculdade de novo, eu acabei de sair, não quero fazer outra nesse momento. Claro, em algum momento quero, mas não agora. E comecei a perguntar, vocês acham que vale a pena? Vocês acham que vale a pena para os colegas que já estavam ali? Inclusive, um deles era professor na faculdade da minha cidade. E eu falei, você acha que vale a pena eu entrar numa faculdade? Ele falou, olha, se você quer dar aula numa escola pública, numa escola municipal, numa universidade, sim, você vai precisar do diploma. Mas se você quer continuar trabalhando com inglês como segunda língua, como você faz aqui, você não precisa. Até porque o que você sabe de inglês hoje já é muito mais do que muita gente tem na universidade Sim, de letras. fato. Né? Aí, quando ele me disse isso, eu fiquei assim, falei, a não ser que você precisa do diploma? Eu falei, não, eu não preciso do diploma. Eu quero me melhorar, né? Eu quero me aperfeiçoar. Porque não tinha cobrança, ninguém nunca me pediu, você precisa fazer tal certificação, você precisa fazer tal coisa. É uma coisa minha. É o seu padrão de qualidade, Sou eu. você Exato. mesma. Penso assim, se eu vou trabalhar com isso, como que vai chegar alguém aqui e vai falar, você dá aula de inglês, tá, mas peraí, olha aqui, você é biomédica, você não é professora, como é que você sabe o que você tá fazendo? Então eu falei, não, eu quero provar pra mim que eu sei o que eu tô fazendo. Eu vou me melhorar e dominar aquilo que eu tô fazendo, porque se é a minha profissão, eu não aceito entregar nada menos do que excelência na minha profissão, né? Saber o que eu tô entregando. E aí eu comecei, e aí eu me apaixonei. A doida da prova, né? Eu falo, gente, eu sou a doida. Porque ninguém gosta de fazer, eu gosto de fazer exercício, eu gosto de fazer prova. Eu gosto dessa questão do desafio, de quebrar a cabeça e sentar ali e ficar tentando resolver as coisas. Então, pra mim, isso sempre foi muito gostoso. Tanto que, às vezes, eu tava de fim de semana em casa, eu tava fazendo Use of English. Quem conhece as provas de Cambridge sabe que às vezes ela tá fazendo não julgo, porque é um prazer secreto, né? O que você faz quando, né? Sentence Transformation, tava eu fazendo lá, né? Bora então, lá, assim, né? professores sabem. E atuar dentro do que você faz com facilidade. Né? Então, entendendo que, cara, pra mim isso é gostoso. Eu sei que tem um monte de gente ouvindo, assistindo agora, falando, meu Deus, que louca, que absurdo. Então, é justamente isso, você brilhar, você se destacar no que é fácil pra você, no que é prazeroso pra você, né? Exato. Porque cada um tem, por exemplo, né? Tem gente que ama pintar. Eu sou péssima, gente, de coisas artísticas. Eu sou horrorosa. As duas. Então, jamais eu ia perder um tempão tentando fazer aquilo e ia sair ruim. Agora, isso pra mim era uma coisa que eu fazia com tranquilidade. E gostava, mesmo que desse um pouco de trabalho, né? Que o desafio me instigava. E aí foi que, assim, eu fui buscando os níveis mais altos. Então, eu comecei com o B2 First, depois C1 Advanced, depois o C2 Proficiency e depois o CELTA. Que tem são, mais e ainda. todos eles são níveis muito legais e que funcionam para várias coisas, para várias pessoas. Sim. Né? Tem vários propósitos Sim, dentro diferentes, do que exato. você faz. E isso ainda dentro da escola. Né? Você ainda trabalhando na escola. Quando que aconteceu? O que aconteceu para essa... Poxa, eu posso trabalhar por mim, eu posso ter o meu negócio, ensinar os meus alunos esse negócio, mas aqui do meu escritório, na minha casa. Como que foi essa transição? Cami, tudo assim começou quando, em 2018, eu entrei como sócia em uma escola física. E ali eu peguei um pouco o gosto do empreendedorismo, sabe? Eu sempre fui muito autorresponsável, então eu sempre fui aquela pessoa que gostava de resolver as coisas, que já tinha um cargo de liderança, então já estava acostumada a resolver as coisas e de ter a liberdade. Para mim, um dos principais valores da minha vida é a liberdade. Porque, como eu sou muito responsável, eu sei que eu não vou fazer loucura. Eu vou pensar, eu vou repensar, eu vou fazer as coisas certinho. Então, começou ali, eu tive um primeiro gosto ali naquele momento, né, em 2018, e logo depois entrou a pandemia. A escola que já não ia bem, acabou fechando. E aí teve toda aquela loucura da pandemia. Eu continuava trabalhando na outra escola que eu já estava. E aí tive que ensinar todos os professores, aprender primeiro a dar aula online, para depois passar para todo mundo, ensinar como fazer para todo mundo. Gerenciar os alunos, que rolou toda aquela revolta. Aula online não é a mesma coisa, não sei o quê. Até explicar para todo mundo que sim, é a mesma coisa. Eu aprender que sim, é a mesma coisa. Aprender a dar aula, né? Claro que não do mesmo jeito, mas tão efetivamente quanto no presencial. Então, teve toda essa loucura. Foi um ano bem movimentado, de muito aprendizado. E aí,
passou todo esse tempo e eu vi que eu estava me dedicando muito e que eu já havia muito tempo vinha fazendo muito e vi a minha liberdade sendo cada vez mais tolhida, né? Aquela questão assim de, puxa vida. Daí eu comecei a fazer as contas. Chegou um dia, um belo dia, você passou pela minha timeline, do além, professor da Sky. Será? Peraí, interessante, hein? Né? Trabalhei da minha casa, com os meus filhos, eu tenho 2 filhos. Então... E aí eu fiz as contas, falei, olha, peraí, fazendo as contas da Camila, The Way to 10K, eu assisti as masterclasses, fiz as contas, falei, olha, de acordo com a Camila, cheguei pro meu marido, Rodrigo, de acordo com a Camila, dá pra fazer a mesma coisa que a escola, trabalhando metade do tempo. Acho que eu vou sair. A primeira reação dele, ele olhou pra mim e falou assim, você tá louca? Você ama aquele lugar. Como que você vai sair? Só que já havia algum tempo, eu tinha aquela sensação assim de que eu posso ir além, eu posso fazer mais, eu consigo, eu quero, mas não ali. Ali eu não tinha mais pra onde ir. Tinha teto lá, já tinha chegado. Já tinha. Eu já tinha tido a minha escola física, não tinha gostado da experiência, tinha, né, entre aspas, me dado mal, tinha quebrado a cara, não queria repetir. E eu falei, eu preciso de alguma coisa, eu sou movida a desafio. Lembra o Use of English? Eu tava precisando de um Use of English na minha vida. E aí eu falei, eu preciso de alguma coisa. E aí, claro, com riscos calculados, né? Mãe, casada, não dá pra fazer loucura. Mas eu fiz as contas, falei, cara, dá certo, eu sei dar aula. Meus alunos amam as minhas aulas. E eu tava cada vez mais assumindo aulas por conta da situação complicada que as coisas estavam ficando pós-pandemia, né? Eu falei, então... dá para fazer, com a minha liberdade, com os meus horários, levando meu filho para natação, ou para aula de judô, ou para aquilo que eles precisarem fazer, montando as minhas coisas, eu já sei fazer. E aí foi que eu decidi, foi um baque para todo mundo, mas falei, eu vou seguir sozinha. Eu tinha completado 18 anos na escola, eu falo que foi a maioridade. 18 anos, meu Deus, quanto tempo, né? Foi a maioridade, falou, eu fiz 18 anos, tá na hora de sair de casa. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Obrigado por tudo. Aprendi demais, né? A gente tem muita gratidão mesmo, muito, né? Às vezes, quando eu tô do lado daí, né, de ser entrevistada, as pessoas perguntam, por que você mudou? E todo mundo espera um babado, né? Assim, Mas, gente, não. Eu tenho muita gratidão, acho muito legal, só que tem muito mais, né? A gente chega num momento que a inquietação é interna. Exatamente. Não é? De cara, eu quero mais tempo, mais autonomia, mais liberdade, mais dinheiro, eu quero mais, e aqui não vai rolar. Então eu preciso virar essa página. Exatamente, eu acho que era essa questão de desafios novos, eu comecei a me ver lidando sempre com as mesmas coisas, e aquilo por dentro, de repente eu já estava pesquisando até outra coisa, eu talvez dar aula para criança pequenininha, eu já estava procurando coisas, porque eu queria me desafiar com alguma coisa diferente. Sim. Né? E aí foi que veio essa questão, exatamente isso, a autonomia. Né? Porque hoje eu sei que é o meu negócio, do meu jeito, com o meu controle de qualidade, nas horas que eu quero, enfim, é tudo o ônus e o bônus, né? Aquilo que a gente sempre fala, tem os dois lados. Tem o que é muito bom, que a decisão é 100% minha, e tem o que é muito difícil, que a decisão é 100% minha. Então, assim... Tamo lá, né? Faz o que você quiser com isso. Exatamente. E quando que você começou a perceber que essa conta, de acordo com a Camila, né, começou a funcionar, que você olhou e falou, cara... tá dando certo. O que eu tinha visualizado lá antes tá a minha realidade. Foi em planilha, foi fazendo conta. Quando que você percebeu que estava funcionando? Não, foi na planilha, porque assim, eu já tinha comunicado, na verdade, como era um cargo de muitos anos e de muita confiança, a dona da escola, ela é minha amiga, uma pessoa que eu amo de paixão. Eu falo que ela é minha mãe profissional. Profissionalmente, ela é minha mãe, foi meu primeiro emprego. Então, eu avisei com 2 meses de antecedência, para ela ter 1 mês, para ela já se preparar, e depois mais 1 mês do aviso prévio, enfim. E nesse tempo, eu já fui começando a pegar alguns alunos particulares, porque eu sabia que eu ia migrar, então eu já fui começando a espalhar, olha, vou começar a dar aula, né? E fui pegando. Eu não tinha Instagram montado ainda, voltado só para isso, para falar das aulas, por conta da ética de ainda estar trabalhando na escola. Mas já fui pegando, por exemplo, alguns alunos que precisavam prestar a prova e a escola não tinha o curso para oferecer.
eu peguei aqueles alunos e ofereci particular. Uhum. Então, foi muito rápido, porque eu saí da escola. Quando eu saí da escola, tipo, 1 mês depois eu já estava ganhando a mesma coisa que eu ganhava lá. Uau, que massa isso. Foi muito rápido, assim, muito rápido, montando pequenos grupos e tal. Uhum. E isso foi em agosto, né? Eu saí em junho, Uhum. julho, em agosto eu já estava fazendo a mesma coisa. E dali só foi aumentando. E aí, no final de agosto, eu entrei para a BTI. Uhum. Porque eu tinha te ouvido falar, eu tinha feito as aulas, né, no The Way to 10K, mas ainda eu olhava e falava assim, será? Vamos ver. Daí peguei os depoimentos e falei, não, gente, não é possível. Essa moça ela não pode ter pago tudo isso de gente para fazer depoimento para ela. Deve ser verdade É isso muito aqui. ator, é muita atriz, não dá, gente. pode. Não é sustentável uma mentira desse tamanho. Mas é tão isso, essa dúvida, né? Acontece porque é tão fora da realidade sei lá, a grande maioria dos professores viver da forma como hoje, né? Você vive, do que você tem. Se você olhasse Débora hoje, Débora 2, 3 anos atrás, você fala, não, gente, para, que isso é mentira, né? Não vai acontecer. E hoje é uma realidade completamente diferente. O que você entende hoje, Debs, que é que são desafios que você ainda tem, porque você segue crescendo. Deixa eu dar um parênteses aqui, que eu lembro que você entrou para a BT, começou a fazer as coisas e tal. E numa aula, acho que foi numa sessão, alguma coisa, que você comentou os seus resultados. E na hora eu falei, meu Deus, que maravilhosa, que incrível. E era pouco tempo, era alguma coisa, e você já estava, nossa, voando baixo. Eu falei, não, gente, espera lá que aqui tem diferencial. Aqui tem, ela vai mais ainda. E te chamei para conversar, para te chamar para o nosso mastermind, para o nosso grupo de negócios avançados. Porque eu falei, gente, se essa pessoa, dentro do que a gente tem aqui, já fez tudo isso, meu Deus, ela tem um caminho de ouro para trilhar aqui, né? Foi isso mesmo. Eu lembro que você me chamou. Falei, hã? Lembra? Eu falei, tem certeza? Você tá doida? Você tem certeza? Eu tenho certeza, guria. Se eu tô te falando, porque eu sei. Então tá bom, vamos confiar. Foi o quê? Começo de 2022, foi isso? Foi, não era nem começo, era final do ano, Cami, foi dezembro. Dezembro de 2021 mesmo. Eu entrei em janeiro, que daí eu acabei dando uma segurada. É verdade. Passou o final do ano. Passou o final do ano e depois eu entrei pro All-In em janeiro. Sim. Mas que você me chamou foi em dezembro. Foi em dezembro. Foi muito rápido. Eu entrei em agosto, setembro, Nossa, outubro. Gente, eu não tinha feito essa conta de tempo ainda. Eu lembrava que eu te conheci pessoalmente no nosso primeiro encontro do All-In em Salvador. Isso. Não foi? É. A gente nem tinha se visto ao vivo ainda. Uhum. Caramba, gente, pessoa agilizada, né? É. Convidei a pessoa certa. Tá vendo só? Tá E eu acho que não, né? Eu acho que não. Como assim, né? Tem certeza? É bem assim. Demais, demais, né? E o que você vê hoje, assim, que é o teu... Que são desafios que você tem, que você vai passando por todos eles, mas eles não param de aparecer, né? O que tem hoje de coisas que você ainda quer conquistar, que você ainda quer dominar de uma forma mais firme? O que tem hoje aí de... Cami, eu acredito que o caminho da gente ele vai sempre sendo trilhado. Então, eu acho que sempre vai ter coisa para conquistar. Sempre vai ter coisas para melhorar. Eu vejo hoje o que eu te falei que é o meu maior desafio, essa questão de você ter a liberdade de fazer tudo e ter a responsabilidade de fazer tudo. Então, isso é uma coisa que eu tô também constantemente trabalhando, sabe? Qual curso eu vou abrir, qual horário eu vou abrir, para quem eu vou abrir, que aluno eu vou atender, que aluno eu vou deixar de atender, porque não são só sim, são os nãos também, que a gente tem que saber falar, né? E eu digo que tá na nossa tribo, isso é vital, porque é isso que puxa a gente e que para baixo, assim, no sentido de presta atenção, não desespera, tá tudo sob controle, faz parte do que você tá passando e vamos embora, vamos seguir, sempre tem para onde ir. Porque é muito fácil a gente chegar naquele ponto de que tá confortável, né? E sentar ali, não tá confortável, sei fazer assim, tá tranquilo fazer desse jeito, vou deixar do jeito que tá. Mas não. E aí, qual é o próximo? Né? Qual vai ser o próximo desafio daqui para frente? Então, isso é muito bacana. E assim, crescimento sem tamanho. Quantas vezes, em termos só de faturamento que ganhou do que você fazia na escola, dobrou, triplicou o que você fazia lá? E de tempo? Porque você comentou da tua liberdade de ser tolhida, né? E de tempo que você trabalhava, dedicava para lá e o que você
dá de aulas hoje? Por exemplo, de hora-aula hoje, se a gente for parar para pensar hoje, hora-aula é uma média de 3 horas por dia, de segunda a quinta. Então, eu tinha que fazer 40 na semana lá, né? Caramba. Hoje eu faço 15 horas, 3, 6, 9, 12. 12, 15 horas. Então, isso Então, mexe na qualidade de vida, né? Porque eu sei o tanto que Totalmente. para você é importante estar presente com seus filhos, fazer as coisas com a tua família, parar, pegar um final de semana que você fala, não, hoje é parque, é isso. Eu sei o tanto que isso é valor para você, É. né? E que para muitas pessoas que estão assistindo também, que é fácil a gente medir o dinheiro, o tempo, porque é número, é fácil a gente medir. Agora, como é que mede o gostoso de estar com os meninos, o gostoso de estar com o teu marido, de estar, né, de poder estar lá e tá tudo certo, tá tudo de boa, tá acontecendo, eu tô crescendo. Como é que você vê esse resultado que não é mensurável? Eu acho que na própria qualidade do tempo, sim. Para mim é muito. Eu enxergo muito isso, porque às vezes vamos supor, tá numa segunda-feira à tarde e eu tô no clube na piscina, com os meninos, brincando. E eu olho e falo assim, eu falo pro meu mais velho, Pedro, eu não poderia estar aqui. Né? Se fosse em outra situação, eu não poderia estar aqui. Então, olha a preciosidade disso, sabe? Assim, de poder acompanhar, de poder levar para os lugares. Porque quando eu saí da escola, a minha ideia não era aumentar faturamento. Nunca foi. Eu queria ter mais tempo para eles. Porque eu falo, né? Minha profissão número 1 é ser mãe. Então, eu queria tempo para eles. Mais do que o faturamento. O faturamento veio de bônus, vamos dizer, Foi consequência, né? Foi consequência. E essa questão de ter esse tempo não tem palavras, assim, para descrever. Tem horas, claro, que vai ter um domingo que, de repente, você está atendendo um aluno, alguma coisa assim. Mas essa flexibilidade de estar aqui hoje, né? De estar essa semana e falar, ó, vou ficar uma semana em Curitiba. Como que faz isso trabalhando para outra pessoa? Não tem como, né? Tem que ter toda uma Precisa ter o seu. negociação, né? E ainda a gente vê, você contando a tua história, a gente entende, fica muito claro de entender por que você é uma professora que ensina pessoas a terem uma habilidade, que é o inglês, mas não é uma habilidade básica, simples, aquele para se virar, né? Cara, não, vamos para um nível mais profundo aqui, vamos pelo que o inglês é de interessante para você, a profundidade que você gosta é que você traz para os seus alunos. E isso envolve, inclusive, professores. Porque não tem como, né, a gente pode começar do jeito que a gente quiser. Agora, para crescer na carreira, tem que ter uma competência mais elevada. E você, hoje, as pessoas que você atende, dos seus grupos, dos cursos híbridos, dos atendimentos que você tem, como são essas pessoas? Quem que é o público que você atende hoje? Eu trabalho com muitos professoras de escola bilíngue, professores de inglês que precisam se certificar. Porque eu falo o seguinte, gente, você confia, por exemplo, e aqui fica a ressalva, tá? Haters will hate, tudo bem. Mas você confia em um engenheiro que não tem ali um diploma falando que ele tem a certificação para aquilo, que ele pode fazer aquilo? Você vai morar num prédio que ele fez? Você não vai. Você vai num médico que você sabe que não é especialista naquela área, você vai. São áreas diferentes, são áreas que têm risco de vida, sim, mas são áreas de uma profissão. Por exemplo, você vai procurar um advogado, você vai procurar um advogado que seja bem conceituado, que tenha uma faculdade. Lógico. Nem pode exercer nessas profissões, a pessoa nem pode. E a gente tem esse paradigma do não precisa, mas não quer dizer que não seja bom. E não é sobre o diploma, né? Não é sobre o diploma. A gente estava até conversando sobre isso. E são fichas que vão caindo no decorrer do tempo, porque não é só o certificado, né? Você pegou, sei lá, um C1 Advanced. Não é aquele certificado que tem o selinho holográfico, que é a coisa mais linda do mundo ali. Aquilo lá é o que você vê. Mas e todo esse processo que você passou, todo esse processo de transformação pelo qual você passou durante esse tempo, né? De maturidade linguística, de saber ter resiliência, porque aprender passar em um certificado internacional envolve muitas coisas. E meu Instagram, eu falo, assim, incansavelmente sobre isso. Não é só sobre o certificado, é sobre o processo que te leva até ele. Então, você vai errar e você vai ter que aprender que sim, você vai errar. E que ótimo que eu errei, eu tenho essa chance de aprender. Né? Eu falei desse jeito aqui, como é que eu posso melhorar isso que eu falei? Então, você está o tempo todo se reavaliando
e se dando uma segunda chance de ser melhor. Então, a pessoa que entra no processo do preparatório sai completamente diferente no final. Seja com certificado ou não, ela pode optar por não prestar a prova. Ela pode não prestar, mas a transformação vai acontecer nesse caminho. E aí, depois eu duvido muito que ela não vá querer prestar a prova no final, porque... Né? É a coroação É a do coroação do processo, né? momento, é. Mas é muito isso mesmo da pessoa. Eu acho que é o exemplo de muitas coisas que a gente passa na vida que você faz com as certificações das pessoas que entram para estudar com você. Não adianta a gente querer ter um título. A gente precisa ser uma pessoa, aprender uma forma de ser, de trabalhar, de pensar e de agir para que aquele título faça sentido. Né? A gente pode pensar que enquanto as pessoas que têm vários diplomas e não são o que o diploma diz que ela é. Então, é muito sobre o que você precisa aprender, as habilidades que você tem que desenvolver para que aquele certificado, né, aquele selinho lindo, maravilhoso, faça sentido. E por mais que a gente saiba que tem gente que compra certificado, que faz não sei o quê, falcatrua. Eu acredito muito que quando a pessoa dorme, bota a cabecinha lá no travesseiro, ela sabe, isso é real, isso não é real. Eu sou de verdade, né? Eu sou realmente uma fraude, né? Eu acho que pega nisso. Então, é muito sobre esse processo, né? Muito sobre a autoconfiança. Então, o que eu mais vejo é, assim, professores muito bons, mas que ao mesmo tempo falam assim, mas será que eu sou tão bom assim mesmo? Ai, dói isso, né? E é diferente quando você tem Cambridge te falando, ou qualquer exame que você vai prestar, mas você tem, olha, uma universidade que não é sua mãe, falou não pra tem você nada a que ver com você, né? falou que você é muito bom, né? Porque deixa de ser subjetivo. Você tem aquilo ali. Raramente alguém vai te pedir, um aluno, dificilmente ele pede, não vai falar assim, você tem certificado? Não é pra isso. Não. Mas quando ele vê aquele certificado, não tem como falar que ele não se impressiona, porque ele vai olhar e falar assim, nossa, olha, minha teacher passou por aquilo. Eles admiram. Por quê? Porque sabem o que precisa, ou sabem que precisa ter um grande empenho para chegar nesse ponto. E como eu falei, a gente se profissionaliza, né? O professor de inglês, queira ou não, era muito aquela coisa de bico, né? Há não sei quantos anos atrás, era bico. E aí você prova que não, é a minha profissão, foi o que eu quis fazer. É a minha profissão, é o que eu vou levar para minha vida. Eu sou assim, eu sou professora de inglês por profissão, não é bico. Sim, e faz toda a diferença na postura que você tem com o que você faz. Você comentou que dar aulas, e eu expando isso para qualquer professor que dá aula online. Muitas pessoas não enxergam isso como uma carreira. É o extra, é a renda extra, né? Mas essa não é a minha profissão de verdade. E quando você entende que tudo muda. Tudo muda. Né? Muda a tua autoconfiança, a tua autoridade, a referência, a remuneração, o que acontece, porque senão não é... Seu posicionamento, né? Você passa a levar aquilo com seriedade, porque tem essa, né? Se o professor leva aquilo como, se der eu faço, como é que o seu aluno vai entender que aquilo é sério? Então, é exatamente isso. E assim, do teu público, fora as pessoas que precisam de certificação para trabalho, para morar fora, para qualquer um dos objetivos que uma certificação se presta, tem também os professores que não são professores empreendedores, mas são professores que trabalham em escolas internacionais, bilíngues, qualquer instituição, que isso vale muito no currículo da pessoa. Na verdade, passou a ser exigido, né? Na verdade, já é exigido. E nem é um nível baixo, é o C1 Advanced, que já é exigido para esses professores. Então, assim, é necessário que eles tenham, até para se tornar, né, uma head teacher, para ser responsável pela sala de aula, elas precisam ter essa certificação. Sim, e é um cuidado muito legal, porque foi em 2018, 2019 também, eu trabalhei como consultora educacional de uma startup de inglês e que atendia muitas escolas bilíngues. E era chocante ver escolas. A fachada era linda e maravilhosa, o folder da escola era lindo e maravilhoso, dizendo que era bilíngue, mas quem era responsável por dar as aulas não era bilíngue. Não é chocante isso? E aí, gente, como é que faz, né? Então, isso é muito sério, isso não é legal. É muito sério, eu acho isso chocante, assim, como mãe, né? E como professora, eu cheguei a ver isso acontecer. E aí, eu vi os programas e eu falava, isso aí é conversa pra boi dormir, sabe? É fachada, tipo... O pai tá pagando o bilíngue que não é bilíngue. Então, isso é muito sério. Então, tem que ter esse cuidado, sim, porque os pais, muitas vezes, não entendem.
Não é? Os pais estão pagando a escola para os filhos que querem que os filhos falem inglês porque eles não falam. Uhum. Então, tem que ter todo esse cuidado mesmo. E levar a seriedade. Sim, sim. E você entra para ajudar nisso, porque não Sim. adianta a gente olhar. Eu acho muito massa do que você faz, porque não adianta a gente olhar um problema e julgar, apontar o dedo. Uhum. Eu nunca fui desse posicionamento de olhar e falar: olha só como as coisas são. O sistema é falho. Não sei o Uhum. que. Tá, essa parte todo mundo consegue ver. Mas o que a Vamos gente faz para resolver. melhorar? Então, você entra com tudo que você Uhum. faz e você busca as pessoas, às vezes, até lá do intermediário, né? Uhum. A pessoa não chega pronta para você Não. levar ela até aquele nível. Conta um pouquinho sobre isso, porque eu acho que resolve muito. Talvez muitos professores que estão aqui ouvindo a gente vão falar: nossa, queria estudar com ela, queria aprender com ela, mas eu já tenho que estar aqui. Não, você leva a pessoa, Isso. né? Tem todo um caminho. Não trabalho exclusivamente com professores, eu tenho alunos também que trabalham com outras coisas e que são do nível intermediário. Eu não trabalho com iniciantes, mas eu trabalho com alunos que estão ali no intermediário, que se sentem travados, que se sentem inseguros, que não conseguem, que já estudaram, mas não conseguem falar. E aí a gente trilha todo o caminho. Então, desde se destravar até aprender, estruturar a base, depois, de repente, preparar para um certificado de intermediário, depois de avançado, e assim a gente vai seguindo. Uhum. Então, quem tá vendo, não é para se apavorar, não é para achar assim, então a Débora só fala com a galera first class. Não, ela vai fazer você ser uma pessoa first class. Aí. E acho que todo mundo que tá aqui te conhecendo, dá para sentir o tanto que você é a pessoa ideal para fazer o que você faz. Né? Porque a nossa história não adianta a gente querer ir contra. A gente vê que você é uma pessoa que preza por alta qualidade, que você não topa fazer as coisas com superficialidade, né? Então, e até a gente fez uma parceria disso, Foi. porque o que a minha empresa se ampliou bastante, que a área do inglês ficou, poxa, e aí? Como é que a gente vai fazer? Não tem mais, não dá para eu abraçar tudo. Quem que vem? É a Débora, claro que é a Débora, né? Porque primeiro pelo caráter, primeiro por ser a pessoa certa a fazer isso e, obviamente, pelos resultados que você tem, por ser uma pessoa que eu fico mais do que tranquila de falar, vai com ela, prende lá com ela, faz negócio ali com ela que eu sei que dá certo. Né? Então, quem tá vendo, tá entendendo, tá tendo um pouquinho de oportunidade de entender quem é a professora, quem é a mulher, quem é a profissional que tá por trás disso, né? Você vê essa sincronia de quem você é e o que você faz? Muito, o tempo todo. Eu sou muito cuidadosa, eu sou muito comprometida com as coisas. Então, por exemplo, eu vou pegar alguma coisa que alguém escreveu, um aluno escreveu. Eu não vou olhar aquilo ali e falar assim, tá errado. Por quê? Porque eu acho que tá errado. Não, eu vou parar, eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou entender. Então, o comprometimento está nas mínimas coisas, né? E na busca pela excelência nas mínimas coisas. E eu acredito que esse acolhimento, sabe? A mesma coisa, assim, de não julgar, tá errado. Não, vamos junto. Eu sempre falo isso. Quando a gente vai estudar para uma certificação internacional, a gente começa olhando o que você faz bem. Então, às vezes, meu aluno pega a correção da tarefa e tá toda cheia de highlight. Aí ele já pega e fala, putz, fui muito mal. Daí começa Chora agora ou chora depois, né? Aí começa a olhar, eu já entrego e já deixo tranquilo. Relaxa, o que tá sublinhado é porque tá bom, tá? Nossa, teacher, verdade? O que tá highlighted é porque tá bom. Daí, embaixo, a gente discute o que precisa melhorar. Então, trabalhar isso, sabe? Também com os professores e fazer todo mundo entender que é um processo de educação, não é um processo de julgamento. Então, quando a gente fala dos certificados, é a mesma coisa. É um trajeto de educação, não de julgar o que você faz bem ou o que você faz mal, mas de te ensinar a fazer melhor. Se eu sei fazer, vem comigo que eu vou te ensinar Exato. a fazer bem como eu sei fazer. E isso é ser referência, né? Isso é ser autoridade. A gente não coloca um diploma na parede e fala, me honre. A gente precisa ser aquilo, né? Eu acho que é muito... Eu fico muito feliz de ver pessoas vivendo o que elas sabem fazer de melhor no empreendimento que elas têm, na empresa que elas têm. Acho que você fechou bem... Esse link está perfeitamente conectado, né? Tá. E assim, foi maravilhoso quando você me falou, não, vamos fazer essa parceria. Eu falei, caramba, tem certeza? De novo, né? Tem certeza? Mas é isso, é a minha verdade. E aí, quando você me falou isso... Eu falei, cara, como que a verdade tá na nossa cara? E às vezes a gente não vê. Eu trabalhei com professores, porque durante 3 anos da minha vida eu fui exclusivamente professora.
Os outros 15, trabalhando na escola, eu fui coordenadora pedagógica. Ou seja, eu treinei professores incansavelmente. Eu trabalhei com professores incansavelmente. Eu juntei as salas de aula de professores incansavelmente. Uhum. Então, é natural para mim. Eu gosto, Uhum. né? Eu gosto de trazer técnicas diferentes para dar aula. E eu não faço só o inglês, eu trago uma aula diferente, um assunto diferente. Gente, vocês podem usar ali, vocês podem usar ali. Então, faz parte de mim. Uhum. Isso sou eu. Uhum. E você me ajudou a enxergar isso. Sim, e assim, as pessoas precisam, que bom que tem você para fazer isso, né? Que você vai mostrar, você vai inspirar as pessoas a fazer isso, e é o que a gente chama aqui na nossa tribo de encontrar o seu ouro, de encontrar, porque é lá que está a tua prosperidade, e prosperidade, quando a gente fala, não é só financeira, é financeira também, mas a nossa prosperidade de alegria, de saúde, de satisfação, de realização, é onde o dinheiro vai ser consequência, porque o foco nem está lá. Parece bobeira para quem tá ganhando pouco hoje, fica assim, tipo, ai, tá, conversa, senta lá, Cláudia. Mas é verdade. Só flui isso quando a gente tá no nosso ouro. Se não tá, não adianta, você vai bater a cabeça, você vai sofrer e não vai dar certo. Total. Tanto que às vezes a gente passa assim, a sessão é para durar 1 hora, dura 1h15, 1h30, e a gente tem que falar, não, gente, vamos parar, porque, né, tem que almoçar, tem que fazer outras coisas, senão a gente continua. Por quê? Porque flui, né? E é exatamente isso. É onde vai com naturalidade. Sim. É onde brilha mesmo. E eu quero que você deixe para a gente encerrar uma mensagem para os professores que estão assistindo a gente e também, vamos em partes, para os professores que estão assistindo a gente, que estão vendo, estão se conectando com a tua história, entenderam pais, falaram, nossa, eu também. O que você pode deixar de melhor conselho para a galera que é professor que está ouvindo a gente agora? Eu acho que o principal que eu tenho a dizer é, não deixa de escutar aquela vozinha lá dentro que fala para você que você pode fazer mais. E como diz a Cami, a gente não tá falando de dinheiro, não. A gente tá falando de se realizar, sabe? Faz aquilo que te faça feliz. Procure fazer aquilo que te faça feliz, que não faça a vida pesada, sabe? Porque a vida, ela tem que ser leve, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser gostosa. Eu não me imagino acordando todo dia e fazendo um negócio que eu não suporto. E eu acho que ninguém é obrigado a fazer isso, ou não deveria ser. Né? Que mas não deveria ser. A gente nasceu para muito mais do que isso. Então, escuta aquela vozinha, encara o desafio de forma positiva, porque depois de cada pedrinha que você tropeçar, você vai sair melhor. E uma pedrinha depois da outra. É bem isso mesmo, né? De ouvir essa voz. Nossa, acho que foi... eu escrevi isso na mensagem de aniversário da Siena hoje. Que lindo. Sabe? Olha que engraçado, né? Como tem essas sincronias do universo. Eu falei pra ela, se eu pudesse te dar um conselho, ouve sempre o teu coração. Tua intuição sempre vai te levar pro caminho certo. É muito isso, né? É muito disso. E quem tá aqui e quer, ou é professor, ou não é, mas quer estudar com você, quer aprender com você, gostou da forma como você fala, como você age, te encontra onde? Como é que faz para falar com você? Meu Instagram, @Débora Desotti, ELT. E é isso, gente. Eu sou isso, tá? Eu sou isso mesmo. Às vezes falo umas coisas que não era pra falar. É assim mesmo. E parece muito séria, né? Às vezes parece muito séria. Gente, tudo mentira. A seriedade é no trabalho, na firmeza, no profissionalismo. E eu acho que o mais gostoso de tudo é que você é uma pessoa deliciosa de ficar perto. Que coisa boa. Que coisa boa. Que gostoso. Dou umas puxadas de orelha quando tem que puxar, dou uma chamada quando não faz o que tem que fazer. Mas no demais é só... Vem do coração. Vem do coração, A gente vai deixar aqui embaixo o teu @, com a forma de entrar em contato com a Débora, porque eu sei que muitas pessoas que vão assistir precisam do que você faz e vão adorar entrar em contato com você, estudar com você, aprender com você, se aproximar e te acompanhar. Que bom, eu vou amar receber todos. Muito bom. Muito obrigada, Débora. Que gostoso ter você aqui. Muito bom demais.